بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e as suas bênçãos estejam sempre com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Mais uma vez, mais um dia, mais uma aula, mais um programa, mais um encontro com vocês, tratando de assuntos que são pertinentes à comunidade islâmica na América Latina e em todo o mundo de língua portuguesa. O canal Córdoba oferece para vocês este programa sobre o ensino do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou melhor dizendo, técnicas de como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava para poder passar a sua mensagem, para poder passar as suas ideias, para poder ensinar a todo o mundo islâmico o Islã. Vimos em vários programas passados diferentes nuances de como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas e as suas diferentes técnicas para que a informação chegasse, na pessoa que fosse do seu objetivo. É importante destacar sempre, ainda que possa ser um pouco repetitivo, mas para quem está acompanhando o programa a partir de hoje e perdeu os programas passados, é importante dizer que o principal objetivo desses programas são de ensinar as pessoas, ensinar o muçulmano a como passar o Islã para as outras pessoas. Para passar informações, é claro, existe também esse objetivo, mas o principal objetivo é de como ensinar o Islã para as pessoas. A nossa preocupação principal, o nosso objetivo principal é a da'wa ilallah, ou seja, trazer as pessoas para o Islã, convidar as pessoas para o Islã. E para isso, você tem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam te ensinando como fazia isso. Vimos em aulas passadas, em encontros passados, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca se estendia nas suas retóricas, nunca se utilizava de muitas palavras, de longos textos, de longas predicatórias, nada disso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era sempre uma pessoa sucinta, direta e objetiva. Lembra até daquela frase do Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, o primo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e casado com Fátima, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele que disse que a melhor das palavras, khairul kalam ma qalla wa dal, ou seja, aquela que as melhores palavras são aquelas que são poucas, mas que têm significado. Ulam yatil fayumil, ou seja, e que não cansa. Ulam yatil fayumil, ou seja, que não se prolonga e, consequentemente, não cansa a pessoa de ouvir. Como prova disso, a Aisha mesmo falava que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam costumava contar-se nos dedos o número de palavras que ele se utilizava. Numa outra narrativa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando vieram de Tabuk, um dos seus companheiros, radiyallahu anhu, vinha de Tabuk, passava por Thaniyat al-Wada', e em Thaniyat al-Wada' encontrou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rodeado de crianças, o que é um indicativo de que ele era bastante dinâmico, nas suas palavras, que ele era bastante dinâmico na sua retórica, a ponto de atrair a atenção até mesmo das crianças. Vimos também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava de uma característica muito interessante, que é o ato de perguntar para a pessoa sobre o assunto que ele vai falar. Ou seja, ele sempre perguntava para a pessoa: você sabe isso? Você quer saber isso? Até como que, muito educadamente, pedindo permissão para as pessoas para que se ensinasse, para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse ensinar aquilo que ele tinha que passar, a mensagem do Islã. Ou seja, nem ele, que era o profeta enviado por Allah subhanahu wa ta'ala, impunha as informações às pessoas, pelo contrário, ele perguntava: posso te dizer algo que vai te aproximar do paraíso e te distanciar do inferno? Você sabe isso e aquilo? Ou seja, essas técnicas não só
abrem a cabeça do indivíduo que está recebendo a informação, como cria no indivíduo que está recebendo a informação amor por aquela pessoa, respeito por aquela pessoa, porque ela vê a humildade daquela pessoa em tentar passar algum tipo de ensinamento para ela. Vimos também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele se utilizava de exemplos, né, de comparações e analogias, como a do rio, né, e pergunta para a pessoa, vocês sabem, imaginem se você tivesse um rio na porta da sua casa, no qual você se banhasse 5 vezes por dia nesse rio, por acaso algum tipo de impuridade ficaria, né, ou seja, permaneceria no corpo? Falaram, não, claro que não. E assim são as 5 orações, enfim. As 5 orações que purificam a pessoa 5 vezes ao dia, usando sempre de analogias para que fique a imagem do que foi falado na cabeça da pessoa. Hoje nós vamos ver que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em alguns casos, em algumas oportunidades, se utilizava de sinais com as mãos, né? Gestos e sinais com as mãos. Isso novamente, da mesma forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava de exemplos, né, como o rio, né, por exemplo, como nós já citamos, isso serve para fixar na mente da pessoa, a imagem daquilo que está se falando. Como, por exemplo, nesse dito que foi compilado pelo Bukhari, que Allah subhanahu wa ta'ala seja satisfeito com ele e com a sua obra, narra que Sahl ibn Sa'd, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: eu e aquele que se responsabiliza por um órfão vamos estar assim no paraíso. E apontou com o dedo médio e o dedo indicador, exemplificando como que seria a posição dele no paraíso, junto com aquela pessoa que adota uma criança, aquele que se responsabiliza por um órfão, ou seja, o tutor desse órfão, aquela pessoa que sustenta o órfão, aquela pessoa que adota uma criança. Em todos os casos cabe a palavra é kafil ou kafil, né? Aquele que se responsabiliza por alguém, assim como o homem é o kafil da sua mulher, é o kafil, yatakaffal, né, pela sua mulher, ou seja, torna-se responsável por nutri-la, por vesti-la, por cuidar dessa mulher. A mesma palavra é usada nesse hadith com relação ao órfão. Então, aquela pessoa que se responsabiliza por um órfão, quer ele viva na sua casa ou não, ele pode ficar lá no orfanato, por exemplo, e você todo mês banca esse órfão, sustenta esse órfão, dá de comer, de beber, de vestir para esse órfão, ou seja, esse é um exemplo. O outro exemplo é quando a pessoa adota uma criança pequena e traz ela para dentro do seu convívio, dentro da sua casa. A pessoa que faz isso estará junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no paraíso desta forma, certo? Desta forma. Ou seja, nada mais próximo, junto, grudado com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estará então no paraíso. Essa é a recompensa pela pessoa que se preocupa com os órfãos e tem a benevolência suficiente, a misericórdia no seu coração suficiente de se comprometer com a vida daquele órfão, né, sustentando-o, vestindo-o, dando carinho a ele, etc. Essa é a recompensa que espera essa pessoa no dia do juízo final. Estar assim com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu tenho certeza que o gesto aqui fica com certeza quase que inesquecível, certo? Então, isso é para que fique na sua mente, grave na sua mente o gesto que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e cá estamos nós praticando a sunna e fazendo o mesmo gesto. Num outro dito também, narrado pelo Bukhari e por Muslim, uma narrativa de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: os crentes são como uma construção, que as suas paredes se sustentam umas às outras. As paredes dessa construção se sustentam umas às outras, e quando ele disse, ele entrelaçou os dedos,
tá? Dessa forma, ele entrelaçou os dedos e exemplificando o que ele queria no hadith. Esse hadith, nós temos interessantemente um exemplo prático desse hadith no nosso dia a dia. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, então, os crentes são como uma construção, né, uma construção forte que as suas paredes, as suas partes, elas se sustentam umas às outras e ajudam umas às outras a não ruir. Acaso não é esse o exemplo que nós temos na oração na mesquita, né, na oração em jama'a, na oração em grupo na mesquita, onde você tem um muçulmano junto do outro muçulmano, ou seja, está junto, ombro com ombro, os pés com os pés, os tornozelos com os tornozelos, certo? Junto, onde você está formando quase que uma parede intransponível, né, durante a oração, fazendo os mesmos movimentos com harmonia, atrás de uma liderança. Aliás, a oração do Islã, visualmente falando, é uma das coisas que mais me impressionou, inclusive, antes de eu ser muçulmano. Me impressionava aquele grupo de pessoas, todas juntas, numa fileira, né? E essa fileira junta, sabe, grudada uma na outra, e fazendo aqueles movimentos juntos, etc., sob uma só liderança, para o mesmo Deus, de acordo com a mesma sunnah, né, do mesmo profeta, tem um sentimento de união, te dá uma imagem de união bastante forte, né? E é isso que nós vemos nesse hadith, al-bunyan al-marsus, ou seja, o edifício que se sustenta um com o outro. E assim deve ser um muçulmano. Um muçulmano deve ajudar o seu irmão muçulmano, dar suporte para o seu irmão muçulmano. Ele deve contribuir com o seu irmão muçulmano. Você concorda que as paredes, uma parede contribui com a outra parede com a sua força, né, para que as paredes de cima não caiam e toda a construção não venha abaixo. Então isso é importante que tenhamos sempre na nossa mente o gesto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o exemplo como paredes de uma construção que uma oferece parte da sua força, parte da sua sustentação uma para a outra, para que aquilo não desabe. Esse é o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e esse deveria ser o exemplo das nossas atitudes com os nossos irmãos muçulmanos. O que acontece hoje em dia, os irmãos muçulmanos, um muçulmano não fala com o outro, um muçulmano deprecia a imagem do outro irmão muçulmano, um muçulmano que mente a respeito do outro irmão muçulmano e cria problemas entre os irmãos, isso está totalmente, além de ser haram, além de ser pecado, além disso não pode acontecer de forma alguma, ainda está contra o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está contra uma diretriz do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está contra o ensinamento de Allah subhanahu wa ta'ala, que revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isso que ele acabou de passar para você, esse exemplo que ele acabou de dar para nós agora. Então, além de tudo isso, é um atentado, sempre que existe a fitna, ou seja, esses problemas entre os muçulmanos, isso é um atentado direto contra a comunidade islâmica. Isso é colocar em risco, é colocar em perigo a união dos muçulmanos e, consequentemente, toda a comunidade islâmica. Toda a comunidade islâmica. Os muçulmanos têm que ser como uma construção onde as suas paredes se ajudam umas às outras e não o contrário disso. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Espero que tenham compreendido bem esses ditos que foram passados até então, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça ouvir os ditos, aprender os ditos, entender as tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e praticá-las, inshaAllah. Muito obrigado por mais um dia nas suas casas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.